Boa tarde, caros alunos. Estamos dando início à nossa 7ª videoaula do curso de capacitação profissional em artes cênicas dentro da disciplina de Introdução à Iluminação. Eu me chamo Rodrigo Marçal, sou o professor da disciplina e hoje nessa aula nós daremos continuidade aos nossos estudos a respeito da parte da elétrica básica, eletricidade básica. Na última aula nós trabalhamos os conceitos, os conceitos básicos do estudo da elétrica na física, que dizem respeito à tensão ou diferença de potencial, corrente elétrica e potência. E hoje nós faremos alguns exercícios envolvendo essas três grandezas na aplicação no teatro. Então nós vamos colocar aqui 3 situações em que a gente se depara com esses elementos e nas quais a gente, por uma questão de cálculos e de entendimentos a respeito do conceito de cada uma dessas grandezas, a gente consegue determinar algumas características necessárias para uma execução dentro das normas técnicas e atendendo às normas de segurança também. Tá? Esse assunto da elétrica a gente vai estender um pouco mais, porque ele envolve alguns aspectos que demandam um tempo maior de estudo e de treinamento. Então vamos à primeira questão. A primeira questão ela coloca uma situação que é a seguinte. Eu tenho 10 refletores de 1000 watts, 10 de 500 watts e 12 de 150 watts. Todos funcionam na tensão de 220 volts. Qual a corrente mínima necessária para que eu possa usar todos esses equipamentos em 100% de sua capacidade? Então nós temos uma questão aí que envolve as 3 grandezas que nós estudamos: potência, corrente elétrica e tensão, ou diferença de potencial, ou vulgarmente chamado de voltagem. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que nós temos vários equipamentos diferentes, cada um com a sua respectiva potência que foi especificado no exercício. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é qual que é a potência total, qual o valor de potência total que nós estamos usando. O que nós temos que fazer é multiplicar a quantidade de refletores de cada modelo pelas suas potências e depois somar o total. Então eu tenho 10 vezes de 1000 watts, então dão 10.000 watts. 10 vezes de 500 watts, que dão 5.000 watts. E 12 vezes de 150 watts, que dão 1.800 watts. Esses valores somados me dão uma potência total de 16.800 watts. Então essa é a potência total. Se eu acender todos os refletores ao mesmo tempo durante a minha apresentação, eu vou ter um consumo de 16.800 watts. Eu consigo responder a minha pergunta? Ainda não. Eu já sei qual é a potência total, mas ele quer saber qual é a corrente mínima necessária para que eu possa usar todos esses equipamentos ao mesmo tempo. Então eu vou usar aquela fórmula que a gente viu na aula passada, que é a corrente elétrica I é igual a potência dividida pela voltagem ou diferença de potencial ou tensão. No exercício eu tenho essa informação. Eu sei que a voltagem disponível é 220 volts e que esses equipamentos funcionam nessa tensão de 220 volts. Então o que eu vou fazer? É uma conta muito simples, É a potência total, 16.800 watts, dividido pela tensão de 220 volts. O resultado para a gente aí vai dar aproximadamente 76,36 amperes. Essa é a corrente mínima necessária para que eu possa funcionar esses meus equipamentos. E aí é importante a gente pensar, por exemplo, então se eu chegar lá no lugar e tiver uma chave, o disjuntor de 75 amperes, é quase o que eu preciso, Você não vai achar um disjuntor de 76,36 amperes. A gente trabalha com números arredondados, você vai achar talvez de 80 ou até mesmo de 100 amperes. Não é recomendável você trabalhar com um disjuntor inferior ao que você fez no cálculo. A gente sabe que no campo da engenharia,
os fabricantes, né, tanto de estruturas quanto de dispositivos de proteção, eles trabalham com uma margem de erro para mais, por uma questão de segurança mesmo. Então a gente sabe que esses disjuntores vão ter uma margem para mais, mas o ideal é você seguir o seu cálculo. Por quê? Porque o funcionamento desses equipamentos envolvem outras variáveis que podem te trazer algum tipo de problema, tá? Não é só essas informações que a gente está tendo. Por exemplo, o tipo de cabeamento que você usa para ligar os equipamentos, o grau de oxidação que os cabos estão, isso tudo vai afetar o funcionamento do seu equipamento. Então você tenta trabalhar dentro daquilo que foi calculado e às vezes até com uma margem. Por exemplo, eu sabendo que eu preciso de 76,36 amperes, eu ia trabalhar no mínimo com uma chave de 80. Se eu pudesse trabalhar até com uma chave um pouquinho a mais, por quê? Porque chega lá na hora da apresentação, aparece um que quer carregar o celular ali, chega uma outra pessoa que quer. Até porque numa situação como essa nós estamos considerando apenas luz, mas tem equipamento de som. Né? Então é sempre bom, né? Esse cálculo, por exemplo, se a gente fosse, por exemplo, se vocês fossem técnicos de um grupo que fosse se apresentar num espaço alternativo e vocês precisassem desses equipamentos de luz para poder fazer a apresentação de vocês. O que eu iria sugerir para vocês fazerem, né? Uma vez calculado a corrente elétrica necessária para vocês usarem os equipamentos de vocês, eu diria para vocês especificarem para o produtor que vocês precisam de no mínimo 80 amperes apenas para a iluminação. Ou seja, seria uma carga, né, uma corrente elétrica exclusiva para a luz. Se tivesse que ligar mais equipamentos de som, de projeção, seria necessário recalcular isso e colocar um disjuntor maior ou trabalhar com disjuntores separados. Esse é da iluminação, esse aqui é do som, esse aqui é da projeção. Enfim, teria que ser feito esse estudo, né? Então é sempre importante lembrar disso. E aí a gente viu nesse exemplo que nós usamos a fórmula no seu formato padrão que nós aprendemos na aula passada. E a corrente elétrica é igual a P, que é a potência, dividido pela tensão, representada aí pela letra V, de volt, né? Bom, nós vamos fazer mais um exercício aqui juntos, um exemplo, né? A segunda questão aí, que eu vou ler para vocês aqui. Vou estrear um espetáculo num espaço alternativo e disponho de uma tensão de 220 volts com um disjuntor bifásico de 100 amperes. Qual a potência máxima suportada nessas condições? Então agora eu tenho um problema um pouquinho diferente, na qual eu vou aplicar a mesma fórmula. Eu estou trabalhando com as mesmas variáveis. Eu estou trabalhando com a variável tensão, estou trabalhando com a variável corrente elétrica e estou trabalhando com a variável potência. A potência, nesse caso, é uma informação que eu não tenho definida. Eu só tenho a corrente elétrica e só tenho a tensão utilizada. Então nós vamos jogar aqui na fórmula, né? Eu tenho que a corrente elétrica é igual a potência sobre a voltagem. E sei que eu posso, usando a regra matemática, fazer com que a voltagem volte, ela está dividindo a potência, né? Eu vou fazer ela voltar multiplicando a corrente elétrica. Então vai virar P é igual a voltagem, ou tensão, vezes a corrente. Por quê? Porque eu já tenho a tensão e eu tenho a corrente. Eu não tenho a potência. Então vai ficar P, potência, é igual a voltagem ou tensão ou diferença de potencial, que é 220 volts, vezes a corrente disponível, que é de 100 amperes. O resultado para mim vai dar P é igual a 22.000 watts. Então, com um disjuntor de 100 amperes, um disjuntor bifásico de 100 amperes, com a tensão de 220 volts, eu posso ligar até 22.000 watts de potência em equipamentos. Eu não estou especificando se é de luz, se é de som, se é de projeção, mas essa é a potência máxima que eu consigo trabalhar com esse disjuntor. Se eu ultrapassar os 22.000 watts de potência de material ligado, eu posso desarmar o disjuntor e aí durante o meu espetáculo eu vou ter esse problema, né?
de faltar energia porque o disjuntor vai desarmar. Num caso como esse, é muito importante, gente, estou dando um exemplo, né? No exemplo a gente fala em espaço alternativo, e em montagem de espaço alternativo é sempre bom a gente pensar nesses detalhes, assim. Às vezes a gente dá muita atenção para o espetáculo, na hora de fazer esse cálculo de potência, e às vezes a gente desconsidera que existem outros elementos que vão estar ligados nesse mesmo espaço. Então a gente sempre tem que ficar atento à questão da parte elétrica na hora de fazer a solicitação para o eletricista ou para a empresa que for fornecer energia, para que essas coisas sejam específicas. Assim, se eu usar 22 mil watts de potência só em equipamentos para o meu espetáculo, eu preciso ter um outro disjuntor para as outras coisas. Por exemplo, tem luz de camarim. Se eu somar a luz de camarim a essa potência, eu posso derrubar meu disjuntor porque eu liguei a iluminação do camarim. Ou mesmo uma máquina de café, né? Ou um frigobar que tem no camarim para guardar as bebidas e mantê-las geladas, enfim. Todos esses outros elementos, eles podem vir a comprometer o desempenho do meu circuito elétrico. Então, na hora que eu for fazer esse cálculo, eu também preciso dimensionar isso e avaliar se é possível inserir nessa carga total para trabalhar tudo nesse disjuntor único, ou se eu preciso de um outro disjuntor destinado a isso, para que eu não tenha problemas. É possível ter vários disjuntores? Sim. Na casa da gente é assim que funciona, né? Nós temos vários disjuntores dedicados a coisas diferentes. Existe um disjuntor geral, né, que alimenta a todos, mas você pode distribuir, né? Esse disjuntor é do quarto tal, esse aqui é do banheiro, esse aqui é da cozinha. É super tranquilo. Só que isso tem que ser dimensionado, né? Geralmente, quando você vai fazer esse tipo de montagem em espaço alternativo, o técnico ele costuma ter conhecimento para poder fazer essa avaliação e para te passar, né, as informações, passar para a produção essas informações. Mas recomenda-se né, quando possível, né, quando a produção permite esse tipo de situação, que você acione um eletricista para que ele acompanhe esse processo de instalação e até mesmo para que ele faça essa instalação. Por quê? Porque a formação de técnicos no nosso país, ela não é uma formação acadêmica. Assim. A maioria dos técnicos, eles não existe faculdade para a formação de técnicos de iluminação e nem cursos técnicos para a formação de técnicos de iluminação. Geralmente os técnicos de iluminação são pessoas que ou vieram da formação técnica em elétrica ou em eletrônica, ou não vieram de formação técnica nenhuma, mas adentraram no meio do teatro e aprenderam a fazer o trabalho. Mas eles não têm o conhecimento técnico acadêmico, nem sempre. Existem exceções, né? Mas nem sempre eles têm esse conhecimento. Então eles sabem manipular os equipamentos do teatro, sabem ligar os equipamentos do teatro, mas essa parte da elétrica básica que nós estamos tratando aqui com vocês, por exemplo, talvez não seja uma área de domínio deles. Então é sempre bom você ter por trás uma pessoa que entenda o que está fazendo para você não correr o risco de comprometer o seu trabalho. Pensando no nosso caso aqui, né? Que somos estudantes de um curso de teatro, que acontece numa cidade que não dispõe de muitos espaços para apresentações teatrais, nós não temos muitos teatros na cidade, os que tem não estão funcionando no momento, a opção por espaços alternativos torna-se uma possibilidade interessante. E para o uso dos espaços alternativos é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né? Esse cuidado de fazer as instalações da maneira mais adequada possível e para que a gente, né, não tenha nenhum tipo de problema, de acidente ou mesmo de algum problema de fiscalização que nos impeça de nos apresentar porque não estamos seguindo as normas de segurança mesmo, né? São normas de segurança, não é uma questão de ser de censura ou não, é uma norma de segurança para o bem-estar de todos, inclusive do nosso e do nosso público, né? Bom, vamos agora para o terceiro e último exemplo dessa aula, no qual a gente vai colocar uma situação um pouco diferente aqui para a nossa análise.
Então, a questão é assim. Vamos lá, questão 3. Estou realizando uma montagem num espaço alternativo e todos os meus equipamentos funcionam nas duas tensões tradicionais, 127 e 220 volts. O espaço também dispõe das duas tensões. Também sei que a potência total dos meus equipamentos ligados em 100% da sua capacidade é de 30.000 watts. Descubra qual a corrente necessária em cada uma das tensões e marque qual disjuntor e em qual tensão nosso sistema funcionará adequadamente. Então nós temos aí 4 opções, né, A, B, C e D, em que a gente tem a corrente do disjuntor e a tensão na qual ele disponibiliza, né? Então nós temos a opção A, que é um disjuntor de 200 amperes em 127 volts. A opção B, que é um disjuntor de 150 amperes em 220 volts. A opção C, que é um disjuntor de 140 amperes em 127 volts. E a opção D, que é um disjuntor de 150 amperes em 127 volts. Bom, primeiramente, eu preciso, para fazer essa atividade, de calcular a corrente elétrica nas tensões diferentes. Então eu tenho, né, na fórmula I igual a P dividido por V, eu sei que eu tenho, o P é o mesmo, a potência total é a mesma, né? Os equipamentos são os mesmos e a potência não muda. Só que a tensão muda porque eles funcionam dos dois jeitos. Se eu ligar em 110, 127, eles vão funcionar. E se eu ligar em 220, eles também vão funcionar da mesma forma. Então são equipamentos bivolts, né? E aí eu preciso então, primeiramente, eu vou calcular, né? Eu vou colocar na fórmula I igual a P dividido por V. Então eu vou ter, primeiro calculando na tensão de 220. A corrente elétrica será igual a 30.000 watts dividido por 220 volts. A corrente elétrica será igual a 136,36 amperes. Então eu tenho essa corrente elétrica na situação de eu ligar o meu equipamento em 220. Se eu ligar em 127, a conta é a mesma, porém o resultado é outro, né? A corrente elétrica é igual à potência total, 30.000 watts, dividido pela tensão, que nesse caso agora é 127 volts. A corrente elétrica será igual a 236,22 amperes. Pensando nisso, nós temos as 4 opções. Vamos para a primeira opção, analisar. 200 amperes em 127 volts nos atende? Bom, em 127 volts eu precisei de 236,22 amperes. Então 200 amperes não é suficiente, não nos atende, né? Vamos ver a opção B. A opção B é 150 amperes em 220 volts. Em 220 volts, a corrente mínima que eu preciso é de 136,36 amperes. Então 150 amperes atende, né? Ela é suficiente para... Ela é até um pouco a mais do que eu preciso. Opção C, 140 amperes em 127 volts. Em 127 volts nós já vimos que nós precisamos de pelo menos 236,22 amperes. Então 140 amperes não nos atende. E a opção D, assim como a opção C, né, 150 amperes em 127 volts não nos atende porque nós precisamos de no mínimo 236,22 amperes. Então a melhor opção seria a opção B, um disjuntor de 150 amperes em 220 volts. E aí nós usaríamos os nossos equipamentos em 220 volts. Para nós usarmos os equipamentos em 127 volts, nós precisaríamos que houvesse um disjuntor de no mínimo 236,22 amperes, ou seja, um disjuntor de 250 amperes aproximadamente, sendo que isso é em 127 volts. Lembrando, gente, são situações hipotéticas, esses exercícios eu mesmo que inventei aqui para vocês, para exemplificar o uso da fórmula para fazer esses cálculos. E a ideia é que a gente explore um pouco isso.
Na elétrica existem outras variáveis que nós não estamos colocando aqui. Por exemplo, nós estamos trabalhando nesse caso aqui apenas com sistemas bifásicos e monofásicos, mas eu não entrei nesse assunto ainda com vocês. A gente vai entrar nesse assunto na próxima videoaula. E aí vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, mas ainda assim, esses exercícios estão resolvidos da maneira correta, né? Essa informação dos sistemas bifásicos ou monofásicos não afetam o uso dessas fórmulas que nós usamos aqui. Só afetaria se a gente estivesse usando um sistema trifásico, que aí essa fórmula não se aplica, a gente teria que usar outros cálculos que são inclusive um pouco mais difíceis, né? Assim, não são cálculos que a gente faz assim numa sentada à mão, não. São cálculos que às vezes até é o caso de a gente usar alguns aplicativos e tal para poder chegar nos resultados. Mas no caso dos sistemas bifásicos e monofásicos a gente pode usar isso. E aí assim, não se preocupem em entender o que é isso de bifásico e monofásico. A intenção dessa videoaula era que a gente pudesse fazer alguns exercícios juntos para que a gente pudesse entender qual é o funcionamento do uso da fórmula e a aplicação desses conhecimentos de elétrica básica envolvendo tensão, corrente elétrica e potência no nosso dia a dia, no uso no teatro mesmo, né? Então, com essas fórmulas aqui que a gente viu, a gente já consegue fazer cálculos para a gente poder fazer montagens em espaços alternativos. Por exemplo, na escola, futuramente, a gente pode pensar em fazer algum tipo de montagem nesse sentido. E aí, com os nossos conhecimentos a respeito de elétrica básica, a gente poderia calcular qual a carga que o espaço suportaria, que tipo de equipamento seria mais adequado para a gente usar, para a gente não ter nenhum tipo de problema de sobrecarga e tudo mais. Tá bom? A aula de hoje era isso. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês, mais alguns exercícios, né, envolvendo o uso dessa fórmula, para que vocês possam praticar e, né, tirar dúvidas, entender melhor como é que é o funcionamento do uso dessas grandezas e dessa fórmula física. Tá bom? Mais uma vez eu peço a vocês para não deixar o conteúdo acumular, né, a partir dessa semana. Essa já está sendo a primeira semana em que a gente tem 2 videoaulas numa mesma semana. Eu vou tentar fazer o máximo possível para que elas sejam conectadas, para a gente poder conseguir ter um bom aproveitamento. E aí eu peço a vocês que não deixem o conteúdo acumular, para vocês não ficarem sobrecarregados, né, no final do curso, né? Continuem se cuidando e até a nossa próxima videoaula.